Esse autor distinguiu entre a teoria histórica, preocupada em formular as categorias teóricas, que são apropriadas para a compreensão de um objeto de investigação historicamente distinto, e a história teórica, que consiste no uso de tais categorias, para reconstruir os processos de desenvolvimento histórico. A preocupação de Marx consiste antes em delinear a estrutura teórica da relação do capital. Por isso, ele prioriza o desenvolvimento lógico da sua forma. Teoricamente, o capital requer para o seu desenvolvimento uma dada massa de mercadorias em circulação e uma dada divisão do trabalho, mas não requer necessariamente a Karl Marx. O Capital, livro 1, capítulo 24. A escravidão, como se sabe, existiu desde as mais remotas sociedades, na Síria, Babilônia, Egito, Israel, Índia e China. Conviveu com a Grécia clássica, e floresceu em Roma, e seu império, considerada como uma consequência natural da submissão de povos bárbaros ou mais fracos. Ela sobreviveu, inclusive, no mundo europeu do Renascimento. Em nenhum desses exemplos ela atingiu a escala da Era Moderna, em que a escravidão passou a ter uma função direta na produção comercial, ou seja, na produção para o mercado, e não principalmente para o consumo dos proprietários, como era o caso da escravidão antiga, asiática ou medieval. Marx, portanto, trata a escravidão como uma contingência externa e a exclui da exposição lógica. No entanto, historicamente, a escravidão foi uma meio-chave para expandir a produção de mercadorias, criando um mercado mundial e fornecendo as condições substantivas para o desenvolvimento da forma capital-trabalho assalariado. A hierarquia histórica entre as formas de trabalho não é, e não pode ser, a mesma que a hierarquia teórica. Ainda que a relação trabalho-assalariado-capital forme o eixo teórico da análise de Marx, não se pode presumir que seja essa relação o primeiro motor do capitalismo histórico. O mercado mundial atingiu seu ponto culminante, sua densidade crítica, com base na guerra colonial e na escravidão africana e ameríndia. Sobre essa base, a Revolução Geográfica, do século XVI, produziu uma revolução econômica, cujo agente essencial foi o comércio marítimo. Com a fundação da Casa de Contratación em Sevilha, em 1504, as viagens atlânticas interoceânicas ganharam voo. Idas e voltas às Antilhas entre 1506 e 1510, em 1511 a 1515, em 1516 a 1520, ou seja, antes da conquista mexicana. Entre 1513 e 1520, o ouro legalmente ingressado à Espanha por Sevilha se elevou a 14.113 quilos, somado aos ingressos precedentes, e ao já importante montante aurífero do contrabando, a soma total atingiu 30.000 quilos, ou 30 toneladas, quantia superior à produzida simultaneamente na Europa, e à recolhida pelos portugueses na África. Quando o ouro inca e xibixa da América do Sul entraram em cena, as remessas de metálico americano aumentaram 15.000 quilos entre 1541 e 1550, mais de 25.000 quilos nas 2 décadas posteriores, com as entradas de prata, usada no comércio asiático dos europeus, já superando as de ouro, 303 toneladas contra 42 entre 1551 e 1560. O valor do ouro, porém, equivalia a 11 vezes o da prata de igual peso. Seu valor monetário, portanto, manteve-se superior ao da prata até 1570. A exploração aurífera continuou por isso sendo o moto da colonização americana. O sistema colonial facilitava, através das remessas metálicas, as bases para o desenvolvimento comercial e industrial europeu. A produção de mais-valia transformou-se no fim último e único da humanidade, em condições em que o saque colonial financiava o auge comercial da Europa inteira.
não só das potências coloniais circunstancialmente hegemônicas no comércio interoceânico. A Espanha não industrializada, mas colonizadora, logo não conseguiu satisfazer a demanda de produtos vinda de seus territórios coloniais, que passou a ser atendida através de compras da metrópole ibérica, que conservou seu monopólio colonial americano, em outros países europeus. Colônias de comerciantes, em especial genoveses, se instalaram em Sevilha, principal porto espanhol para as Américas, com esse objetivo, assim como em Portugal. Expansão comercial, colonização externa e acumulação de capital se integraram, pela primeira vez, num complexo histórico articulado. Europa, no entanto, recebia o ouro e a prata americana, mas não retinha esses metais. Boa parte da prata, que chegava a Lisboa e Sevilha, seguia rapidamente para Lisboa ou Amsterdã, mas não se demorava por lá. Passava por elas e seguia para o destino final, a China. A China foi o destino global da prata europeia por duas razões. O poder da prata de comprar ouro nas economias asiáticas era maior do que na Europa. Se 12 unidades de prata eram necessárias para comprar uma unidade de ouro na Europa, o mesmo volume podia ser comprado por 6 ou menos unidades na China. A prata vinda da Europa comprava 2 vezes mais mercadorias na China. A segunda razão para a China ser o destino era que os mercadores europeus tinham pouca coisa a mais para vender no mercado chinês. Com exceção das armas de fogo, os produtos europeus não podiam competir em qualidade e custo com as manufaturas chinesas. As manufaturas europeias pouco ofereciam além da novidade. A prata era a única mercadoria capaz de competir com o produto nativo, pois ali a produção de prata era pequena. Para superar essa condição de região compradora, dependente dos fluxos de metálico americano, Europa devia vender mais barato, e só poderia conseguir isso revolucionando as bases de sua produção. A revolução comercial e a acumulação financeira deviam englobar, para isso, a esfera da produção. A peculiaridade da Europa moderna foi o fato de ter constituído e se situado no centro de uma rede comercial de alcance mundial. O comércio internacional europeu virou a mola mestra da transformação econômico-industrial de seus países, até esta se transformar, por sua vez, na mola propulsora desse comércio. O Estado foi posto e se pôs a serviço dessa transformação em alguns países, em primeiro lugar na Inglaterra e Holanda. Antes da Revolução Industrial, portanto, Europa Ocidental vinha gerando um meio capitalista via pelo menos 2 séculos. Seus fatores de destaque eram: 1. Os comerciantes e os mercadores europeus passaram a ser vistos internacionalmente como os principais manufaturadores e comerciantes do mundo, detendo também a confiança e reciprocidade dos governantes quanto à manutenção da economia em seus estados. 2. A existência de um mercado em expansão para seus produtos, com a Índia, a África, a América do Norte e a América do Sul, crescentemente integradas à expansão econômica europeia. 3. O contínuo crescimento de sua população, que oferecia um mercado sempre crescente de bens manufaturados, além de uma reserva adequada, eventualmente até excedente, de mão de obra livre para ser contratada. A doação sesmeira portuguesa foi a responsável pela introdução da apropriação privada da terra nas regiões descobertas por Portugal ao sul do Equador, onde, por trazerem a civilização cristã às populações locais, os lusitanos consideravam-se com o direito a tudo, inclusive de não pecar ao transgredirem o 6º mandamento com as mulheres do lugar. No Brasil, o padrão colonial sesmeiro foi propriedade de 3 léguas de campo, ou seja, 13.000 hectares de terras contíguas. Tratava-se de dom, que jamais se destinou aos que pretendessem viver do esforço de seus braços.
Queria-se fundar no Novo Mundo a sociedade de classes vigente no velho continente. O resultado, porém, foi outro. A política da coroa portuguesa permitiu que uma coroa pobre, mas ambiciosa em seus empreendimentos, e que procurava apoio nos vassalos, vinculando-os às malhas das estruturas de poder e à burocracia do Estado patrimonial, construísse um império colonial. Esses vassalos foram os colonos, que assumiram, por sua conta, os riscos do empreendimento colonial, embora recebendo vantagens e privilégios. Em Portugal, Dom João III desfez toda a sua obra, a partir de 1555, quando entregou o Colégio das Artes, admissão, de Coimbra, com a direção de todas as escolas de humanidades, aos jesuítas. No direito, substituíram-se os subsídios da jurisprudência, os princípios da razão e da história, pelas apostilas autoritárias dos lentes. A medicina, roubados que lhe foram os estudos anatômicos, está de todo perdida em Portugal, escrevia em 1592, o primeiro médico do Hospital de Lisboa. Em suma, a razão batia as asas e fugia espavorida donde efetivamente não queriam que ela se estabelecesse. Proibiu-se em Évora o ensino particular das humanidades. Proibiram-se os mosteiros de outras ordens de admitirem seculares às suas aulas e jesuítas lhes foram dados por diretores dos colégios. Assim chegou a Companhia de Jesus ao monopólio do ensino. Perguntar-se-á acento agudo da instrução popular primária, instituída na América para os índios como fator de civilização. O púlpito, o jubileu, os pleníssimos, o das 40 horas, ao qual chegaram a concorrer 20.000 pessoas, proviam a tudo na matéria. Durou 2 séculos esse domínio. E foi de estarrecer o atraso intelectual. A glória colonial concorreu para, e reforçou o atraso econômico e intelectual lusitano, assim como também aconteceu na Espanha. Foi sobre essas bases que se desenvolveu a economia e a sociedade do antigo sistema colonial americano durante seus primeiros 3 séculos, desde o século XVI até o século XVIII. Por volta de 1700, esses elementos eram os seguintes. 1. Uma série de enclaves de mineração no México e no Peru. 2. Áreas de agricultura e pecuária situadas na periferia dos enclaves de mineração e voltadas para fornecimento de gêneros alimentícios e matérias-primas. 3. Um sistema comercial planejado, para permitir o escoamento da prata e do ouro para a Espanha que, de posse dessa riqueza, adquiriria os artigos produzidos na Europa Ocidental, escoados através dos portos espanhóis para as colônias americanas. O colonialismo peninsular configurou um sistema de saque e exploração das colônias, e de fortalecimento do setor comercial da burguesia metropolitana, em detrimento do seu setor industrial, capitalista, para não falar de seu desenvolvimento científico e intelectual, o que se transformou num empecilho para revolucionar as relações de produção nas metrópoles ibéricas. Os reinos peninsulares, de centros do poder europeu, transformaram-se em colônias econômicas dos países mais desenvolvidos intelectual e industrialmente. No quadro da acumulação originária de capital, realizada através da centralização e modernização estatal da violência, usada tanto nas metrópoles europeias como nas colônias, esses foram os ingredientes da duradoura hegemonia europeia em um mundo em pró à sua unificação geográfica e econômica. 13. Colonialismo, escravidão e transformação da Europa. Os franceses reclamam que a sorte não lhes deu a América. Estão errados. Na realidade, a Espanha desempenha o papel das Índias para a França. Balthazar Gracián, El Criticón, 1651. Produção mercantil, portanto, e aqui reaparece o elo profundo,
que liga a expansão colonial com o desenvolvimento econômico europeu na fase do capitalismo comercial. A expansão ultramarina resultou do esforço de superação dos obstáculos que a economia mercantil europeia encontrava para manter seu ritmo de crescimento. As economias coloniais, em que resulta afinal a expansão ultramarina, acabam por configurar, encaradas globalmente no contexto da economia mundial, setores produtivos especializados, enquadrados nas grandes rotas comerciais, e mercados consumidores em expansão. Neste sentido, significa ampliação da economia de mercado, respondendo às necessidades do capitalismo em formação. Fernando Novaes, Estrutura e dinâmica do sistema colonial. A acumulação capitalista não só alterou para sempre o curso histórico da África e da América, mas também da própria Europa, seu centro impulsionador, e suas históricas relações com o Oriente. No seu decorrer operou-se o deslocamento do Mediterrâneo Ocidental para o Oeste Atlântico como centro de gravidade econômico e, portanto, também geopolítico do mundo. Elencando a sucessão dos países cujo domínio econômico, político e militar criou as bases do mercado mundial: Veneza, Gênova, Pisa, Espanha, Portugal, Holanda, França, Inglaterra. Marx identificou o caráter da acumulação de capital em cada fase histórica da era burguesa. Cada domínio resumia o caráter de uma época. Inglaterra, no final do século XVII, mostrou uma combinação sistemática de todas as características dos impérios precedentes: colonialismo, economia estatal baseada na dívida pública, arrecadação fiscal moderna, crédito internacional e protecionismo alfandegário. Na Europa continental, por sua vez, a expansão territorial da França entre os séculos XIII e XVI foi o principal processo geopolítico. O Languedoc-Roussillon foi conquistado em 1229, Montpellier foi comprado aos reis de Maiorca em 1349, a Borgonha foi ocupada em 1477, e o território de Anjou legado aos reis da França em 1481, o que se completou com a já mencionada anexação da Bretanha em 1492. Quando os reinos ibéricos se expandiam pelo mundo, França se tornava na maior potência da Europa Ocidental. No alvorecer da Era Moderna, a partilha do butim da expansão atlântica foi concordada antecipadamente pelos países ibéricos com a Igreja, com decretos como o do Papa Nicolau V, em 1456, beneficiando o rei de Portugal, corrigidos pelos papas sucessivos. O Papa autorizara em 1455 a servidão perpétua de populações consideradas inimigas de Cristo, justificando a escravatura de africanos, especialmente nas plantações dos portugueses na Madeira, e depois permitiu que os conquistadores fizessem o mesmo no Novo Mundo. Lia-se na Bula Romanus Pontifex. Nós, considerando a deliberação necessária para cada uma das matérias indicadas, e visto que, anteriormente, foi concedido ao referido rei Afonso de Portugal por outras cartas, entre outras coisas, a faculdade plena, em relação a qualquer sarraceno e pagão e outros inimigos de Cristo, em qualquer lugar onde eles se encontrem, reinos, ducados, principados, senhorios, possessões, bens móveis e imóveis possuídos por eles, de invadir, conquistar, combater, derrotar e subjugar, e de submeter à servidão perpétua os membros das suas famílias, para aproveitarem benefício próprio, e de seus sucessores, para possuir e utilizar para seu próprio uso, e de seus sucessores, reinos, ducados, condados, principados, senhorios, possessões e outros bens que lhes pertençam. Pondo fim à Guerra da Sucessão de Castela, foi firmado o Tratado de Alcáçovas, em 4 de setembro de 1479, entre Afonso V de Portugal e os reis católicos, Fernando II de Aragão e Isabel I de Castela.
O tratado firmava a paz entre Portugal e Castela, assim como formalizava a renúncia do soberano português e de sua mulher às suas pretensões ao trono castelhano. O Tratado de Alcáçovas também regulamentava as possessões dos dois países no Atlântico, reconhecendo o domínio de Portugal sobre a Ilha da Madeira, os Açores, Cabo Verde e a costa da Guiné, ao mesmo tempo em que atribuía as Ilhas Canárias a Castela. Como Castela renunciava também a navegar ao sul do Cabo Bojador, traçava-se na prática uma linha ao norte da qual as terras pertenceriam a Castela e, ao sul, a Portugal. Pela primeira vez se regulamentava a posse de terras por descobrir. A primeira viagem de Colombo, que se deparou com novas terras, mudou as coisas. Essas terras se encontravam 6 graus ao sul das Canárias, sendo, portanto, portuguesas, mas também 2.600 milhas a leste. Quando Dom João II de Portugal as reivindicou, os monarcas espanhóis protestaram apelando para o Papa e invocando um Estatuto das Cruzadas, que permitia aos governantes católicos se apropriarem de terras pagãs para propagar a fé católica. Em maio de 1493, atendendo à demanda de Espanha, União dos Reinos de Castela e Catalunha-Aragão, o Papa Alexandre VI emitiu uma bula, dirigida a toda a cristandade, em que reconhecia os direitos dos dois reinos sobre as terras descobertas, e por descobrir não pertencentes, até o Natal de 1492, a nenhum outro soberano cristão. A bula intercoeteira traçava uma linha fictícia, de norte a sul, distante 100 léguas a ocidente dos Açores, e de Cabo Verde, ilhas atlânticas pertencentes a Portugal, por meio da qual se atribuíam à Espanha todas as terras descobertas, e por descobrir situadas a oeste desse meridiano, e a Portugal as terras situadas a leste. Em fins do século XV, fazia-se necessária a bênção do papado para qualquer iniciativa internacional. A linha da bula intercoeteira passava no meio do Oceano Atlântico e praticamente não incorporava terras do Novo Mundo ao quinhão de Portugal. Como o Papa Alexandre VI não atendera com a bula todas as reivindicações do soberano de Portugal, os portugueses pressionaram por uma nova negociação com a Espanha com vistas a rever a posição do meridiano recém-traçado. Essa reconfiguração vinculou-se à primeira tentativa de dividir o mundo mediante contrato entre Espanha e Portugal, finalmente realizado em 1494. Sem interferência do papado, o Tratado de Tordesilhas, que emendou as bulas papais, sendo o primeiro documento em que os interesses das nações subordinaram os interesses da cristandade, foi firmado pelo rei de Portugal e os reis católicos, Dom Fernando e Dona Isabel, redefinindo a distribuição do mundo. O meridiano de Tordesilhas foi estipulado a 370 léguas, a oeste das ilhas de Cabo Verde, ampliando a 100 léguas originalmente dispostas pela bula intercoeteira. As terras a oeste pertenceriam à Espanha, e as terras a leste, a Portugal. Ratificado pelo Papa Júlio II em 1506, o Tratado de Tordesilhas determinava ainda que todas as descobertas dentro da zona definida pertenceriam ao país que a ela tivesse direito. Decidiu-se também proceder à determinação exata do meridiano. Charles R. Boxer definiu Portugal como o primeiro império global. A primeira expansão oceânica portuguesa, anterior à espanhola, no entanto, teve mais um caráter comercial, com enclaves e feitorias, do que propriamente colonial. A expansão ultramarina ibérica ainda trazia no seu bojo a mentalidade de conquista de territórios. Nobres associaram-se a comerciantes usando as viagens além-março para dilatar a fé cristã e combater os infiéis nas terras longínquas. A expansão europeia, desse modo, se imbricou com motivações extraeconômicas que constituíram sua ideologia. O primeiro país europeu a definir suas fronteiras modernas,
nacionais, foi vanguarda do processo. Em 1139, durante a reconquista cristã da Península Ibérica, foi fundado o Reino de Portugal a partir do Condado Portucalense, entre os rios Minho e Douro. A estabilização das suas fronteiras em 1297 tornou Portugal o país europeu com as fronteiras mais antigas do continente. Desde a Escola de Sagres, seguida da Universidade, 1290, em Lisboa, prosperavam as ciências no país. Voltando os olhos para o março, impunha-se o estudo da astronomia e da matemática, aplicadas que seriam as observações do céu, a escarta de marear, a novos instrumentos náuticos, a cosmografia, a navegação. Para tanto, importaram-se professores de toda parte, que com os nacionais constituíram um lúcido quadro. Na prática, o meridiano de Tordesilhas resultou na incorporação de uma grande fração do território do Novo Mundo aos domínios de Portugal. A linha de Tordesilhas nunca foi demarcada com precisão durante o período colonial, variando a interpretação dos cartógrafos, que se debruçaram sobre a empreitada. Medições modernas indicaram que o meridiano original passava pelas atuais cidades de Belém do Pará e Laguna, em Santa Catarina. No entanto, a descoberta das Ilhas Molucas, as Ilhas das Especiarias, levantou um questionamento sobre a extensão da linha de Tordesilhas, que dividia o orbe ao meio, mas cujo traçado do outro lado do mundo, o hemisfério sul, permanecia indefinido. Até onde alcançavam os domínios de Portugal e Espanha? Como na época não existiam técnicas de medição de longitudes, o que seria inventado pelos holandeses depois, foi necessário resolver a questão por meio da barganha diplomática, da que resultou o Tratado de Zaragoza, de 22 de abril de 1529, firmado por Dom João III de Portugal e Carlos V, Sacro Imperador Romano Germânico e Rei da Espanha. Por esse acordo, Portugal pagaria à Espanha pela posse das Ilhas Molucas, enquanto que o meridiano de Zaragoza seria traçado a partir das Ilhas das Velas, próximas às Molucas. A primeira expansão colonial europeia se produziu entre o Renascimento e a Revolução Francesa, para configurar o antigo sistema colonial da era mercantilista. Nem toda colonização se processa, efetivamente, dentro dos quadros do sistema colonial. A colonização se dá nas mais diversas situações históricas. Nos tempos modernos, contudo, tal movimento se processa travejado por um sistema específico de relações, assumindo assim a forma mercantilista de colonização, e esta dimensão torna-se para logo essencial no conjunto da expansão colonizadora europeia. No século XVI, com a vitória espanhola em Lepanto, 1571, e a entrada de Felipe II em Lisboa, o movimento geopolítico se definiu. O primeiro império mundial da história tinha sua capital em Madrid, e seus portos em Lisboa e Sevilha, sobre o Atlântico, e dava as costas ao Mediterrâneo. O centro de gravidade econômico, por sua vez, se deslocava para o Mar do Norte. Com a entrada de Inglaterra, Holanda e França na expansão colonial, Fernand Braudel datou em 1650 a passagem do mundo mediterrâneo para a história mundial. A produção e o comércio coloniais financiaram a Revolução Comercial Europeia. E não só a Revolução Comercial. A riqueza conseguida pela coroa e pela burguesia francesa no comércio com a Espanha, em seguida a conquista e saque da América pelos ibéricos, permitiu investimentos estatais e não estatais em arte, ciência e universidades, que mudaram a cultura e a política do país e depois da Europa. Na Universidade de Bourges, Jacques Cujas e seus alunos iniciaram o reestudo sistemático do direito romano em uma perspectiva humanista. O direito costumeiro e consuetudinário foi em suas origens a lei da terra, a lei dos bens de rais.
Entre 1500 e 1600 ele se tornou a lei da terra, incorporando princípios elaborados nas esferas comercial e marítima. A transformação, gradual, foi avassaladora, criando aos poucos uma nova ordem jurídica na Europa Ocidental, baseada na razão e coincidente com os interesses do capital em detrimento da lei costumeira protetora da nobreza feudal. A vitória da razão, a libertação de Prometeu, tiveram por base a barbárie colonial. Pierre Vilar insistiu não só no caráter compulsório, baseado na violência, da acumulação de dinheiro, metais preciosos, vinda de América, mas também na sua função central na Revolução Comercial Europeia dos séculos XVI e XVII. O ouro, das Américas, sempre foi obtido. 1. Por pilhagem e desentesouramento forçado. 2. Pela simples troca e sem autêntico mercado econômico. 3. Pela procura de pepitas em areias auríferas. A chegada, primeiro a Lisboa, depois a Sevilha, do ouro africano e mais tarde do ouro americano, foi o começo de uma atração, de uma vivificação comercial e de uma alta dos preços fomentando a iniciativa. Por que será o ouro necessário para o comércio internacional? Porque, ainda que todas as transações se realizem por compensações escriturais, em um dado momento fica um saldo que o país beneficiário insiste em cobrar em forma de moeda válida internacionalmente. A expansão ibérica provocou uma explosão da demanda comercial na Europa. Para atendê-la, a produção asiática duplicou, mas os seus preços triplicaram. O comércio mundial da Ásia, subordinado às compras da Europa, portanto, sextuplicou, monetariamente, em apenas meio século. Nem Espanha, e menos ainda Portugal, tinham a possibilidade de monetizar semelhante tráfico comercial. As potências ibéricas tinham, por assim dizer, dado um passo mais longo do que suas pernas, ou produzido mais história da que podiam consumir. Mas, à época, ignoraram esse fato, e tentaram, por todos os meios, resolver o problema, encontrado na solução o seu próprio túmulo. Quando Vasco da Gama chegou à Índia, os comerciantes locais riram dos produtos europeus, que ele ofereceu para a troca comercial, e lhe sugeriram que oferecesse ouro em vez dessas mercadorias. Esse ouro, finalmente, veio da América. Europa dependeu durante séculos, até a Revolução Industrial do século XVIII, do ouro e da prata americanos para pagar suas imprescindíveis importações da Ásia. No século XVI, os conquistadores ibéricos foram iludidos com a promessa de riqueza e ganhos materiais enormes derivados dessa necessidade. A conquista espanhola da América foi vasta e rápida. Os espanhóis tinham, sobre os nativos americanos, a vantagem de possuírem armas de fogo e cavalos, e se aproveitaram das divisões entre os indígenas. Não tardou muito para que a guerra e as doenças dizimassem várias populações nativas. A coroa espanhola estava ávida em recolher os frutos da conquista, mas exerceu um papel relativamente pequeno na sua organização. A expansão do Império Espanhol foi em grande parte o trabalho de pequenos bandos privados de aventureiros armados, operando privadamente. Os bandos de conquistadores ibéricos eram em geral licenciados pela coroa, mas eram recrutados e financiados por conquistadores, individualmente ou em parceria. Os líderes destes bandos provinham em geral das camadas mais baixas da aristocracia, e estavam ansiosos em adquirir o estilo de vida senhorial ao qual se acreditavam merecedores. As entradas e cavalgadas militares dos europeus na América são manifestamente próximas do capitalismo. São bandos de tipo medieval sob a forma de associações em comandita, ou até de sociedades por ações. Próximas, possivelmente, mas não propriamente capitalistas, pois precederam a instauração de um sistema econômico baseado no trabalho escravo e compulsório. Em 1543,
usando a rota aberta no final do século precedente por Bartolomeu Dias, navios portugueses, em viagem comercial à China, chegaram, graças a um desvio provocado por uma tempestade, ao Japão, onde encontraram o melhor dos povos descobertos até o presente, e certamente não acharemos melhor entre os infiéis. São de comércio agradável, geralmente bons, carecem de malícia e se sentem orgulhosos de sua honra, que estimam mais do que qualquer outra coisa. O comércio português com os japoneses, que incluiu até a troca de palavras, o arigatô japonês, ou o sa português, se estendeu até o fim do século XVI, e foi acompanhado da evangelização cristã, que adquiriu tons agressivos, criticando ao budismo japonês sua não crença na vida após a morte, e sua permissividade para com o vício de Sodoma. Em 1590 já havia, segundo os jesuítas, já constituídos em guardiões mundiais do papado, 300.000 cristãos no Japão, recrutados tanto na casta dos grandes senhores quanto no povo. No final do século, as relações comerciais luso-japonesas entraram em declínio, graças, primeiro, à chegada dos holandeses, comerciantes modernos que não faziam questão de misturar comércio com proselitismo religioso, e depois a unificação do país sob a égide do Shogun Tokugawa, que pôs fim ao século cristão do Japão. A presença portuguesa no Extremo Oriente continuou na ilha de Macau, concedida só para uso comercial pelo imperador chinês. Os motivos da inicial primazia oceânica ibérica foram a boa tradição marinheira e as técnicas marítimas, entre as que se destacou a carabela, o navio que possibilitou as viagens interoceânicas e científicas. As potências ibéricas se concentraram na exploração das novas terras, destinando a isso o melhor do seu esforço. A riqueza inicial do Império Espanhol na América, baseada no saque, teria sido de curta duração, se, a partir de 1530, os conquistadores não tivessem achado veios de prata nas colônias. Assim, transformaram-se, querendo ou não, de bandidos em mineiros. A necessidade de metais preciosos por parte de Europa estava determinada pela sua baixa produtividade, especialmente agrícola, em relação ao Oriente, produtividade cujo aumento era o primeiro passo necessário para garantir a alimentação mínima de todos os membros da sociedade e, em seguida, para propiciar a existência de muitas pessoas alimentadas pelos excedentes agrícolas e empregadas em atividades administrativas, militares, sacerdotais, comerciais, artesanais e industriais. Desde a antiguidade, Europa não tinha produtos que pudessem atrair os orientais, enquanto os europeus, começando pela Grécia Antiga, sempre ambicionaram comprar os produtos orientais, tecidos de seda, algodão e lã de melhor qualidade, por causa do desenvolvimento da tecnologia têxtil oriental, mais aperfeiçoados do que os produtos ocidentais. Isso sem contar as especiarias e outros produtos que, no Oriente, eram populares, mas no Ocidente eram de luxo, como o chá e o açúcar. Europa Ocidental sempre fora uma região compradora. Exportava pouco e importava muito, por isso dependia de obter ouro e prata para pagar as importações orientais. Assim ocorria porque o desenvolvimento maior da produtividade agrícola no Oriente propiciou um excedente maior de população, que podia se dedicar a atividades não agrícolas. Essa produtividade foi conseguida porque os produtores agrícolas eram proprietários de sua gleba, sem que a escravidão e a servidão agrícolas tivessem o peso esmagador que tiveram no Ocidente, em Grécia, em Roma e na Europa da Idade Média. Isso possibilitou um maior desenvolvimento, no Oriente, do comércio, da monetarização e da cobrança de tributos em dinheiro, não em trabalho ou produtos, e da aplicação de recursos em investimentos tecnológicos. A colonização espanhola da América, dirigida a obter metais preciosos,
moeda para o comércio interno e externo europeu, esteve baseada e focada nas cidades, que funcionavam como centro organizador do saque ou da extração de metais. Sempre que uma expedição conquistava um território, a primeira ação de seu líder era fundar uma cidade. Os colonizadores espanhóis e portugueses também aspiravam a um estilo de vida opulento e de ostentação urbano. O núcleo urbano tornou-se fundamental. Todas as repúblicas latino-americanas possuem cidades importantes que remontam a mais de 400 anos e a uma fundação por um conquistador. O ouro e a prata encontrados tornaram-se um importante fator na consolidação dos assentamentos. As minas precisavam de trabalhadores, e as cidades coloniais em crescimento precisavam ser abastecidas. Os ibéricos estabeleceram para isso suas próprias fazendas. As populações americanas nativas foram vistas como fontes de mão de obra tanto para mineração como para agricultura. Grupos de índios foram distribuídos entre os principais colonizadores, para serem cristianizados e civilizados. Os colonizadores governaram diretamente por um curto período de tempo. Depois, as coroas assumiram o controle do novo império, impondo instituições aos territórios conquistados. Governadores espanhóis e portugueses, burocratas e oficiais do tesouro, assumiram seus postos na estrutura emergente do novo governo imperial das colônias. Os conquistadores foram postos de lado, recompensados com títulos ou terras. A Igreja Católica assumiu uma posição central no novo império, adquirindo grandes propriedades fundiárias e um enorme poder. A exploração da prata e do ouro se expandiu após 1550. Durante 200 anos as frotas realizaram viagens anuais de ida e volta a um pequeno número de portos autorizados. Os principais centros do Império Espanhol na América após 1580 eram as capitais dos vice-reinados do México e Lima. O de Lima se estendia por toda a América do Sul, espanhola exceto a costa da Venezuela. Só no século XVIII mais 2 vice-reinados foram criados. Nessas condições econômicas, os sociais grupos mais explorados da sociedade colonial eram os índios e os escravos negros concentrados no Caribe, na costa do Peru e no Brasil. A camada intermediária da sociedade colonial consistia basicamente em mestiços. As classes altas eram predominantemente espanholas ou portuguesas. Estas divisões eram, no entanto, mais de classe do que de raça. Um mestiço com dinheiro, o bastante podia tornar-se espanhol ou português.